Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, você é daquele que se retirou, daquele que permaneceu. Por isso, irmãos, nós estudamos o livro de Neemias, né? O livro de Neemias explica para nós a importância de se levantar os muros da cidade de Jerusalém, porque mesmo tendo restaurado o templo, a cidade de Jerusalém ainda era terra de ninguém. Todo mundo entrava lá, apitava, mandava, não é isso? Qualquer um podia dar regras, né? Falar a palavra que quiserem lá dentro, enquanto não houverem os muros. E Neemias soube da situação miserável do povo e também da situação dos muros caídos e das portas queimadas. Ele pediu licença para o rei Artaxerxes primeiro, e o rei Artaxerxes, tocado por Deus, deu autorização, né? Ele foi governador da Judéia, teve autorização para reconstruir os muros. Irmão, o que é a reconstrução dos muros? É restaurar o governo dentro da cidade de Jerusalém. Enquanto não se levante os muros e coloque as portas e colocar os vigias e os porteiros, irmãos, a cidade de Jerusalém era terra de ninguém. Todo mundo fazia o que bem entendia. Mas agora, uma vez levantados os muros, agora, irmão, tem governo. Neemias era governador, e Neemias era um governo que representa o governo de Deus. Deus quer governar a sua igreja. Por isso, irmãos, não basta apenas eu sou um pecador, graças a Deus fui salvo, Deus perdoou meus pecados. Irmão, esse é o primeiro passo. Você tem que continuar seguindo. Mas seguindo o quê? Seguindo a Jesus. Mas onde está Jesus hoje? Irmão, está na sua palavra. Então a restauração dos muros de Jerusalém, no tempo de hoje, irmão, restauração da palavra profética. Não crê em mim? Tá bom. Hebreus 1. Havendo Deus, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Bom, como é que Deus fala? Como é que o povo de Deus segue a Deus? Pelos profetas. E um verdadeiro profeta de Deus, irmão, não fala a sua própria palavra. Verdadeira palavra, profeta de Deus fala a palavra que Deus ordena que ele fale. Em Deuteronômio 18 é muito claro: eu suscitarei no meio de vós um profeta semelhante a Moisés, e eu colocarei Deus dizendo, eu colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele falará o que eu lhe ordenar. É ordem. Então, nenhum profeta tem liberdade de falar suas próprias palavras. Por isso, irmãos, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, como é que Deus fala com o seu povo, irmãos? É através dos profetas. E essa palavra que o Senhor fala para o povo de Deus através dos profetas, irmãos, essa palavra é o quê? Essa palavra é um mandamento. Essa palavra é uma ordem. Essa palavra, irmãos, é a autoridade que Deus dá, é o governo de Deus para o seu povo, é a direção do povo, não é isso? E o governo de Deus. Ou estou errado? Será que eu estou tão fora assim né? Deus, como é que na prática Deus governa o seu povo, irmãos? É através da sua palavra. E quem é o profeta? É aquele que Deus escolher. E como é que você prova que ele é o profeta que fala realmente a palavra de Deus? A palavra de Deus se sucede. Deus confirma. A coisa acontece conforme o que é profetizado, não é isso? Irmãos, é fácil.
tá? E aí, versículo 2: nesses últimos dias, irmão, nesse último dia, continua hoje, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho está falando através de quem hoje? Cristo. Ele mesmo chamou os 12 discípulos. E depois, irmãos, os profetas que Deus levantou, os apóstolos que Deus levantou, irmãos, são os apóstolos que Cristo levantou. Eles hoje foram, no primeiro século, foram profetas do Filho. Então, Jesus Cristo falou por meio dos seus profetas. Então, a palavra profética, irmão, não parou. Tem gente que insiste em falar que a palavra profética parou no Velho Testamento. Deus continua falando pelo Filho, através dos seus profetas. Porque hora que para o falar de Deus, irmãos, para a obra de Deus. Estou certo? Então, irmãos, por isso que eu quero dizer assim, os líderes judeus estavam acomodados em seu próprio governo, não estavam dispostos a dar ouvidos à palavra de Deus por meio do seu enviado Jesus. Por quê? Porque isso ia tirar o seu governo, ia tirar sua autonomia, ia tirar a liberdade que eles têm, né? Continuar vivendo naquela mordomia, continuar vivendo na esfera do poder, de privilégio, não é isso? E o povo respeitando a eles como autoridade. Irmão, quem está nessa estrutura do poder, irmãos, é muito difícil aceitar a luz da vida. É muito difícil aceitar mudar a maneira de ser, porque ele está no governo. Vocês estão me entendendo? Então hoje é a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. João 8:40, vamos lá. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. O que Jesus tinha falado que levantou tanta ira deles, tanta indignação deles? O que Jesus estava fazendo que levantou tanta ira deles? É falar a verdade que ele ouviu do Pai. Falar a palavra. A palavra, irmãos, incomoda. A palavra de Jesus incomodava os líderes judeus, porque estava dando uma outra direção. Os líderes judeus estão acostumados a ter uma estrutura, um povo que ouve eles, não é isso? Eles têm os seus privilégios e tal, e de repente vem Jesus, fala a palavra da vida, a palavra que trouxe luz, e o povo começou a ver que ninguém fala como ele. A palavra dele sai com poder, e isso trouxe muita inveja, né, para os governantes da época. Irmãos, ó Senhor Jesus, eu não sei como mais explicar para vocês aqui, né, e também João 3:21, dá uma olhada. Senhor Jesus, 3:21. Eu vou até ler desde versículo 19. O julgamento este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe, enquanto as suas obras são más, e você não quer mudar a sua vida, você não quer permanecer na luz. Porque se permanecer na luz, você vai ser restringido pela luz. Você vai ter que mudar a sua vida. Mas a minha vida está tão bem instalada, não é isso? Estou estabilizado na minha estrutura do poder. Por que vou mudar? Entendeu? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Por quê? A fim de não serem arguidas as suas obras, para não alguém aferir se as suas obras são más ou são boas.
Porque a luz traz avaliação, a luz traz à tona tudo que não é da luz. Então quem pratica obras más acabam fugindo da luz, porque as suas obras serão arguidas, serão avaliadas, serão verificadas pela luz. Ele não quer isso, ele não quer ser restringido por isso. A minha vidinha está tão boa, vou continuar dessa forma, tá? Então, o Senhor Jesus, quem realmente, irmãos, Mateus 16, 24 e 25, são 2 versículos que o irmão Dong nos fez ler muito e nós ultimamente não temos lido não. Então vamos lá, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim. O que é vir após mim? É seguir. Você está disposto a seguir? Se você vai seguir, você vai perder sua própria liberdade. Seguir alguém é perder o quê? A sua própria liberdade. Você vai ser restringido, porque não é você mais, né? Quem que está na direção? Jesus. Ele está na direção, né, Ami? Você gosta, né? Ami não pode mais dirigir, né? Ele fica sentado ali do lado, fica dando palpite para quem dirige. Está muito devagar, está parecendo que tartaruga. Está muito rápido, tem um radar ali na frente. Vai para a faixa da direita, vai para a faixa da esquerda, né? Quem está dirigindo? Perde, quem segue perde a sua liberdade e não faz mais a sua vontade. É quem dirige é que vai fazer você vai fazer a vontade daquele que dirige, não é isso? Jesus está na direção. Você vai ficar dando palpites? Muitos estão dando palpite para Jesus e Jesus não ouve, não segue os palpites deles. Por isso que eles saíram, porque perderam a liberdade. Eles querem continuar na direção deles, tá? Então, irmãos, vamos seguir a Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Então primeiro você tem que negar a si mesmo, negar o seu ego, nega a sua opinião, nega o seu conforto, os seus privilégios, negue as pessoas te respeitando, te honrando, negue a sua estrutura de poder, negue a sua liberdade. Irmão, não é fácil. É fácil ou não é? Não é fácil. Tem que pagar um preço. Quem está disposto a seguir Jesus? Tem que pagar um preço. Tem que negar a si mesmo. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Só que, irmãos, infelizmente, tomar a cruz é muito corrente na religião dizer: eu tenho várias cruzes na minha vida. A mulher com que Deus me deu é uma cruz pesada para eu carregar. É isso. Um filho meu é uma cruz difícil, não é isso? E alguns, né, falaram de determinada situação. Os irmãos, né, não perceberam como sou importante na obra do Senhor, né? Eu não fui usado, eu tomei isso como uma cruz. Vocês sabem que quem aplica a cruz dessa maneira acabam se orgulhando das cicatrizes da vida. Não tem um filme chamado Tubarão 1? Que naquela noite, né, antes de aparecer todo aquele drama do tubarão, estava ali os dois heróis de guerra ali, né, discutindo. Aí mostram, olha a minha perna aqui, ó, tem uma cicatriz aqui, ó, que aconteceu em tal ano. Eu tô, não, isso não é nada, olha aqui, ó,
Aqui tem uma cicatriz aqui, né? E eu tenho aqui cicatriz, irmão. Os cristãos se tornam orgulhosos pela cruz que ele passou. A cruz não é para isso. A cruz não é para fortalecer o seu orgulho. A cruz serve para quê? Matar. A cruz mata o eu. Quando a cruz mata, você não sente mais nada. É ou não é? Então aquele que fala, olha a cruz que eu tomei aqui, olha a cruz que eu tomei lá, irmão, a cruz não fez efeito nenhum nele. Ele não matou. Ele está vivo ainda, né? Ó Senhor Jesus. Então a cruz tem um efeito mortificador.